Hoje estamos aqui, então, para a reta final do concurso da AGU, aqui com o pessoal decorando a lei seca. Meu nome é Rafael Miller de Figueiredo, sou juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e estou aqui hoje para... O professor Leonardo pediu assim, Rafa, dá aí umas dicas, umas dicas finais de processo civil, e aí eu até pensei, né, não, vai ser bem sucinto, bem rápido, coisas diretas, porque eu sei que essa última semana, primeira prova agora de advogado da União semana que vem, né, depois mais uma semana procurador federal, depois mais 2 semanas procurador da Fazenda, então 3 concursos excelentes, né, pessoal? Nossa, baita oportunidade única, né? Oportunidade única de aí vocês alcançarem a tão sonhada carreira pública. Eu sei como é, não faz tanto tempo assim que passei, né, e sei como é essa trajetória, essa reta final, é um momento de muita ansiedade, mas tenham calma, vai dar tudo certo, confiem. Aqui, então, eu trouxe para vocês apenas algumas apostas, né, quem sou eu para fazer apostas, mas pensei, o que pode cair? Trouxe algumas inovações legislativas, alguma coisa de da Fazenda Pública em juízo, alguns julgados que eu andei dando uma olhada ali. Então, primeiro vamos falar de uma inovação legislativa, que é a impenhorabilidade de hospitais filantrópicos, né, dos bens imóveis, enfim, das Santas Casas. Depois, tutela provisória contra a Fazenda Pública, que é um tema de suma importância para o concurso de vocês, remessa necessária, as trentes, alguns julgados, ação possessória contra a Fazenda Pública, meios adequados de solução de conflitos, que é o tema da vez, né, que a Fazenda Pública pode participar disso tranquilamente. Prescrição na execução fiscal, o tema 390, que tem que estar na ponta da língua de vocês, especialmente, né, para o último lá, que é o da Procuradora da Fazenda, mas para todas, né, e também a questão do tema 1231, do julgado sobre requisição de pequenos valores. Vamos lá, para não perder, para vocês não perderem tempo aqui, ó, assistam essa aula, não prestando muita atenção, no momento que estiverem desconcentrados um pouco, assim, fazendo alguma outra coisa, que aí aqui, quem sabe, na hora da prova lá, a gente pode acertar alguma coisa e vocês serem beneficiados, né? Processo civil é sempre uma matéria, na minha opinião, uma matéria mais difícil, né? Eu, pelo menos, acho uma das matérias mais difíceis do direito, mas também uma das mais legais, né? E para a carreira de vocês é imprescindível saber, né? Tem que saber processo civil, não adianta. É uma matéria de suma importância para o concurso e depois para toda a carreira. Então, vamos lá. Impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e Santa Casas, aqui, pessoal, é uma lei, tá? Uma lei agora de 2022, que a gente vem usando, a gente sabe as situações das Santas Casas, dos hospitais, muitas vezes é difícil. Eu, pelo menos lá na minha cidade, tive um caso mais ou menos assim, né, que tem muitas execuções, execução da União, muita execução da União, né, acabam sendo credores, enfim, e o que pode penhorar, o que não pode, bloqueio de valores, enfim, tem toda essa questão, né, vocês vão trabalhar muito com isso, executando os entes, executando as pessoas, né, os devedores, e tem de saber isso, né, lá quando a gente tratamos sobre direito civil, eu trouxe a questão do bem imóvel, e aqui trouxe essa questão dessa lei, tá bem, aqui, enfim, essa lei 14.334, então ela trouxe essas disposições acerca da impenhorabilidade, né, os bens de hospitais filantrópicos de Santa Casa de Misericórdia, mantidos, isso aqui é muito importante, tá, mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar 187 de 2021, então eles são impenhoráveis, tá, se a Santa Casa ela deve para vocês, para a União, tá lá, a Procuradoria da Fazenda está executando, não pode penhorar esses bens, né, desde que mantidas por entidades beneficentes, tem que ser nos termos da Lei Complementar 187, e não responderão por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outras naturezas, salvo nas hipóteses previstas na própria lei. Então, a impenhorabilidade, o que ela compreende, né, tudo bem, é impenhorável, mas tudo é impenhorável, tudo que for da Santa Casa, tudo que for do hospital filantrópico, não, né, então a impenhorabilidade, ela compreende imóveis, os imóveis sobre quais se aceitam as construções, então não pode lá querer penhorar o imóvel da Santa Casa, né, benfeitorias de qualquer natureza, todos os equipamentos ali, inclusive os de uso profissionais, e os móveis que guarnecem o bem, desde que quitados, isso é muito importante, está na prova de vocês, vai vir independentemente de quitados ou não, tá ali, desde que quitados, então, eu até sublinhei ali, né, excluem-se da impenhorabilidade obras de artes e adornos suntuosos, então, não é tudo, aquelas obras de artes, aquelas coisas supérfluas, elas excluem, e aí podem se empenhorar, afinal de contas, o credor também tem direito, né? Bom, no caso de imóvel locado, tá, tudo bem, o imóvel lá é locado, a impenhorabilidade, ela aplica-se aos bens móveis, quitados novamente, que guarneçam e que sejam de propriedade do locatário. Então, fiquem bem com isso na cabeça, tem de ser quitados, tá bem? Esses móveis que guarnecem o bem, eles têm de ser quitados. E as exceções?
E quando é que eu posso penhorar mesmo assim? Posso na cobrança de dívida relativa ao próprio bem, né, aquelas dívidas próprio terreno, né, que a gente chama, né, do próprio bem, IPTU, inclusive daquela contraída para a sua aquisição. Então, dívidas do próprio bem, posso penhorar. Para execução de garantia real, tá bem? Dou lá uma máquina de tomografia aqui em garantia de uma dívida, de alguma coisa assim, eu dei, né? Eu fui lá e coloquei aquela máquina como garantia, aí pode penhorar tranquilo, em razão de crédito dos trabalhadores e das respectivas contribuições previdenciárias. Então, nesses casos aqui, até porque são dois direitos, né? Dois direitos indisponíveis, né? Alimentares até. Então, vai poder penhorar, sim, é uma exceção à impenhorabilidade dos bens dos hospitais filantrópicos de Santa Casa. Trouxe para vocês só para vocês terem uma ideia que existe essa lei, tá? E pode ser que venha algo assim, é uma novidade legislativa. Então, é sempre bem possível que caia na nossa prova. Então, vamos lá para a segunda tutela provisória contra a Fazenda Pública, também tema que sempre é bastante importante e um tema bem relevante mesmo na vida de vocês, né? Quando é que pode a tutela provisória? Quando é que o juiz pode dar a tutela provisória, não pode dar? Enfim, em regra, cabe tutela provisória contra a Fazenda Pública, tá? Cabe. Contudo, havia né, algumas vedações. Eu trouxe esse tema mais por causa desses julgados bem recentes, né, que o STF, ao analisar a constitucionalidade lá da lei do mandado de segurança, né, no informativo 1021 ali de 2021, trouxe algumas novas interpretações acerca do tema. O artigo 2º, parágrafo 2º da lei do mandado de segurança, previa algumas vedações, né, algumas vedações, não cabe mandado de segurança, não vai caber eliminar mesmo mandado de segurança nesses casos aqui. Então, o que falava o artigo 7º, parágrafo 2º? Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores e a concessão de aumentos ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Então, nesse caso, não cabia tutela provisória contra a Fazenda Pública. Então, vem o STF, considera... Era uma DI, né, que acabava questionando diversos dispositivos da lei do mandado de segurança. Então, esse específico, esse parágrafo 2º, o STF considerou inconstitucional, pois é inconstitucional impedir ou condicionar a concessão de medida liminar, o que caracterizaria, né, verdadeiro obstáculo à efetiva prestação jurisdicional e à defesa de direito líquido e certo. Então, se for um direito líquido e certo do impetrante, mesmo naqueles casos lá, vai poder medida liminar, né? É inconstitucional, então, ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. Está aqui o julgado da Alexandre de Moraes, né? 9/6/2021, informativo. Então, informativo do STF. Bom, em virtude dessa decisão fica superada, então, a súmula 212 do STJ, que já foi até cancelada, tá? Eu verifiquei. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar. Pode sim, tá bem? Pode sim, vimos que pode sim. O STF também julgou inconstitucional o artigo 22, parágrafo 2º, que trazia, né, que é inconstitucional, que não podia conceder uma liminar sem ouvir antes o representante da pessoa jurídica, né? Então, vem o STF, também julga isso inconstitucional, pois inconstitucional é a exigência de oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão de liminar e mandado de segurança coletivo, por considerar que a disposição restringe o poder geral de cautela do magistrado, então pode ser concedida a medida liminar, sim, sem ouvir antes o representante da pessoa jurídica de direito público, e esse aqui é os dois julgados, né, o julgado eu acho que sobre tutela provisória pode ser que venha, claro, todo esse, você já sabe muito, aqui o objetivo não é explicar para vocês tutela provisória contra a Fazenda Pública e juízo, porque isso vocês já estudaram, até com o professor Maurício Cunha, excelente professor, eu fui aluno dele quando me preparei para o concurso, né, mas sim é trazer uma outra aposta, e eu aposto nesse julgado aqui de 2021. Vamos para o próximo tema também, remessa necessária, né? Bom, o que seria remessa necessária? É um recurso, não é um recurso? Enfim, o que é, né? É uma condição de eficácia da sentença, ou seja, a sentença ela não produz efeito e não transitará em julgado quando a lei determinar que precisa ser revista por outra instância, tá bem? Então, é apenas uma condição de eficácia de sentença. E o que precisa de remessa necessária, né? Nem é mais, a nomenclatura foi mudada um pouco no CPC de 2015, né? Não se fala mais em reexame necessário, agora em remessa necessária. Bom, está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmado pelo tribunal, a sentença, é muito importante isso, é a sentença, tá, pessoal? Não é o despacho, não é a decisão, é a sentença proferida contra a União, contra vocês,
contra a União, contra os estados, contra o DF, contra os municípios, suas respectivas autarquias e fundações. Então, em regra disso, precisa do duplo grau de jurisdição e que julgar precedente no todo ou em parte os embargos à execução fiscal, né? Também é de suma importância aqui que suba, né? Para ter essa revisão, né? Essa remessa necessária. Bom, quando é que também é necessário, né? No mandado de segurança procedente contra a pessoa jurídica, direito público, mais uma vez, a sentença estará sujeita ao reexame necessário. O STJ entende que as hipóteses de dispensa da remessa necessária não se aplicam ao OMS, tá bem? Aquelas hipóteses nós vamos ver logo em seguida, 100, 500, salários mínimos, essas coisas, 1.000, nesses casos, isso não se aplica ao mandado de segurança. Então, o mandado de segurança prevalece que deve ir para o reexame necessário, trouxe aqui o julgado. Na ação popular, a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito ou que julga improcedente o pedido estará sujeito ao reexame necessário, é a questão daquela remessa necessária invertida, né? Porque foi improcedente a ação. Seria como se fosse, tem que fazer o raciocínio, né, da nossa cabeça. Bom, foi improcedente, então é porque foi contra a fazenda pública, né? Foi extinta, sem resolução do mérito, então foi contra, então precisa ir, tá bem. E lá na de improbidade, aí tinha toda aquela questão do microsistema e tudo mais, mas ficou já sedimentado, né, que não se aplica nos casos de improbidade administrativa o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito, então não se faz o mesmo raciocínio lá, então no caso da improbidade administrativa, se for improcedente, fica assim, se quiser o MP recorre, alguém recorre, algum legitimado recorre, né, mas não precisa desse reexame necessário. Bom, o artigo 28, parágrafo 1º lá do Decreto-Lei 3365, você sabe melhor do que eu, trata nos casos de desapropriação, quando a sentença condenar a fazenda pública a pagar o dobro do valor oferecido, aí sim é necessário. Se for menos que o dobro, não precisa do reexame necessário, se for mais que o dobro do que oferecido, aí será necessária essa remessa necessária. Tudo bem, Rafael. Vimos os casos que é necessária a remessa necessária. E quando é que não é necessária, tá? Ações originárias nos tribunais, afinal de contas, já foi o próprio tribunal que decidiu, então não é necessária. No valor da condenação aqui, porque talvez em alguma análise lá de eficiência, eficácia, não valia a pena, né? Não se aplica o disposto nesse artigo, não se aplica a remessa necessária quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido, precisa ser um valor certo e líquido, inferior a 1.000 salários mínimos para a União, respectivas autarquias e fundações, então para vocês é 1.000, 500 para os estados, enfim, e 100 para os municípios. Também não se aplica a remessa necessária, quando aqui, até para uma coisa de teoria dos precedentes, para que ficar indo se foi analisado conforme os precedentes e conforme jurisprudência vinculante. Então, nesse caso aqui, não precisa remessa necessária quando a sentença estiver fundada em súmula do Tribunal Superior, acórdão proferido pelo Tribunal Superior ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, né, afinal de contas são vinculantes, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, né, o IRDR, ou de assunção de competência, também são precedentes, né, também são vinculantes. Então, também não é necessária a remessa necessária, e por fim, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, então esse aqui é bastante interessante, né, então até no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidado manifestação, parecer ou súmula administrativa também não será necessária a remessa necessária, não cabe remessa necessária nos juizados especiais, né, da Fazenda Pública, no juizado especial federal. Nos casos que a Fazenda Pública for autora da demanda, quando o processo é extinto sem a resolução do mérito, não caberá também a remessa necessária, pois não houve pronunciamento em relação ao pedido, é só entrar de novo, qualquer coisa, caso queira, né? Então, nesses casos, se é extinto sem resolução do mérito, é diferente da ação popular, né? Então, nesses casos aqui, aí sim não será necessária a remessa necessária. Então, passamos para o próximo ponto, as trentes, também é algo que sempre vão pedir, cabe as trentes para remessas, bloqueio de valores, aquele negócio, enfim. Bom, então qual é a finalidade das trentes, né? Finalidade coercitiva, é uma técnica judicial de coerção indireta, né? Pegar lá no bolso, cara, ó, fixo, o senhor faça isso, pena de multa diária de R$ 1.000, com limite, eu sempre boto limite, né, de 90 dias, até para depois não ter que reduzir por ter ficado um valor exorbitante, né, enfim. Então, nesses casos aqui, é possível, né, a acumulação de astrentes. Em qualquer caso, pessoal, nós vamos ver que depois que a
que é um caso que não é possível, que é um julgado agora de 2022. Bom, pode ser imposto pelo juiz de ofício ou requerimento, precisa pedir? Não, pediu sob pena de alguma outra coisa, não, quero sob pena de astrentes, o juiz pode tranquilamente fazer isso, na fase de conhecimento ou de execução também, entregar coisas assim. Deve ser revertido em favor do credor, tá, tudo bem, paga, mas quem é que recebe esse dinheiro? É o credor, ou seja, né, aquela pessoa, né, o destinatário das trentes é a pessoa que seria beneficiada com a conduta que deveria ter sido cumprida, né, eu já fixei as trentes até para questão de visitas, né, o pai ou a mãe não deixa o pai visitar, algo assim, pode visitar aí, sob pena de pagar multa, tal, aí o pessoal paga, né, enfim, fica essa questão. Bom, a parte beneficiada com a imposição de astrente somente continuará tendo o direito ao valor da multa se sagrar-se vencedora, né? Tudo bem, teve a multa ali, eliminar, mas depois de não era esse caso, não, era improcedência e tal, vai ter direito à multa? Não, não terá, tá bem? Se no final do processo essa parte sucumbir, ela perder, não terá direito ao valor da multa, ou se já tiver recebido, terá de devolver. É perfeitamente possível ao juiz, aqui a questão, né, de ofício ao requerimento da parte, fixar multa diária combinatória contra a fazenda pública, então, pode, tá? Em caso de descumprimento da obrigação de fazer o que eu falei de medicamentos, né? Ou então de cumprir alguma providência de benefício previdenciário, isso aí o INSS não nos traz algum documento, alguma coisa assim, também já fixei, tá? E também não realiza a cirurgia de alguém, etc. Hoje em dia tem a questão do bloqueio de valores, né? Então, na questão de medicamentos, a gente vai lá e já sequestra bem, né? Sequestra o valor lá na conta, Cisbajude, já pega aquilo, transfere, faz a cirurgia, depois presta contas e tudo mais. É mais eficaz do que a própria Astrentes, né? É bem mais eficaz fazer o bloqueio de valores. É possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das trentes, é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes a gente não coloca limite, né, e aí vai, aumenta, aquilo lá demora um ano, imagina, multa diária, ou multa mensal, algo assim, fica uma multa exorbitante, pode diminuir, não preclui, né, não faz coisa de julgado, então, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, é possível. Tá, como eu falei para vocês, qualquer obrigação pode, obrigação de pagar quantia, etc., isso pode, não, né, aqui, julgado do STJ, informativo, tá, de 29 de setembro de 2022, a fixação da multa diária só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada a sua utilização no campo das obrigações de pagar, até porque já tem lá tem a questão da penhora, já tem a forma de fazer a execução, né, então aí não caberia acidente, está aqui o julgado, trouxe para vocês, até tirei um print ali do próprio Dizer o Direito, eu acompanho o Dizer o Direito até hoje, né, tá ali o julgado. Bom, ação possessória contra a fazenda pública também é um tema super importante, né? Aqui já mais relativo aos procedimentos especiais ali do Código de Processo Civil. É possível, né? Claro que a fazenda pública ela esbulhe ou turbe a posse de alguém. Tudo bem, é super tranquilo. Aí posso entrar com uma ação possessória contra a fazenda pública? Claro que posso, desde que eu tenha posse, né? Aí, claro que posso. Bom, só que aí, como eu falei, diferente lá do caso do mandado de segurança, aqui, antes de ser deferida eventual liminar, o próprio Código de Processo Civil traz em ação possessória contra a fazenda pública, é necessário ouvir a pessoa jurídica de direito público. Então, vocês da União aí, procuradores federais, advogados da União, terão de se manifestar, né? Antes de eu deferir uma liminar mandando tirar a fazenda pública de algum lugar, alguma coisa assim, vocês terão de se manifestar. Não posso, eu preciso dar prazo de tantos dias para que a pessoa jurídica de direito público se manifeste, 562, parágrafo único do CPC. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando se tratar de posse de força velha, mais de um ano em dia, ou diante do não cumprimento da liminar no prazo de um ano, o juiz, então, deve marcar uma audiência de conciliação, podendo intimar o ente público onde se situe a área objeto do litígio para a audiência. Essa é a questão toda aquela, né? O litígio pela posse de um bem imóvel ali, estamos discutindo, sei lá, se várias pessoas invadiram aquele imóvel, etc. Se já está meio que consolidado, já passou um ano e um dia, né? Eu não vou dar liminar, eu vou marcar uma audiência de conciliação. Ou então, se eu der liminar e demoraram para cumprir, alguma coisa assim, às vezes envolve direitos sensíveis, né? Pegar e expulsar uma grande quantidade de pessoas e tal, isso acontece bastante, né? Então, não, aí, vamos com calma, primeiro vamos marcar uma audiência de conciliação, o que determina o 565 do CPC, podendo intimar o ente público onde se situa a área objeto do litígio para a audiência, tá? Mesmo que não seja um bem imóvel, tá bem? Mesmo assim, aquele município, ou estado, ou federação, né, deve se manifestar, assim, pode ser intimado para participar dessa conciliação. Então, enfim, quando tiver um litígio coletivo pela posse de um imóvel, seja ele particular ou público, um litígio coletivo,
que as pessoas estão lá mais de um ano e dia, ou que demorou mais de um ano para cumprir liminar, eu tenho de marcar uma audiência de conciliação. E nessa audiência eu posso intimar o ente público onde se situa aquela área. Então, onde se situa aquela área ali, eu posso intimar ele para participar, até porque ele pode dizer, não tire essas pessoas, a gente não vai ter onde colocar, enfim, precisa de uma coisa assistencial, a gente concede uma outra área para o proprietário, enfim, aí vai ter de se buscar alguma solução. Em ação possessória entre particulares, bom, é cabível o oferecimento de oposição pelo ente público, alegando-se incidentalmente o domínio de bem imóvel como meio de demonstração da posse. Aqui, dois particulares estão discutindo, não, a posse é minha, etc, pode vir o ente público oferecer oposição, opa, não é de nenhum de vocês dois, intervenção de terceiros, né? Não é nenhum de vocês dois, porque essa terra, esse bem aí, esse imóvel, ele é público. Então, é possível isso incidentalmente, entra no processo e fala isso, é possível sim. Particular que ocupa bem público dominical, ele pode, isso aqui na época que eu estudava, foi quando veio esse julgado, né? E eu sempre achei que pudesse cair, né? Particular que ocupa bem público dominical pode ajuizar ação possessória para defender a sua permanência no local? Depende, né, pessoal? Eu trouxe mais uma vez aqui para vocês ali do site do Dizer do Direito, né? Bom, particular invade imóvel público e deseja proteção possessória em face do próprio poder público. Tudo bem, eu vou lá, invado uma terra da União, e aí a União vem, me tira dali, não. Eu quero uma manutenção de posse contra a União. Posso? Não é possível, né? Até porque eu não tenho a posse, para começar, né? Eu não terei direito a essa proteção possessória porque eu não tenho a posse, né? Eu terei a mera detenção, então isso é algo tranquilo nos tribunais superiores, que não poderá exercer interditos possessórios, porque perante o poder público eu vou exercer a mera detenção e não posse. Ou seja, eu não tenho posse, até porque a gente sabe que os bens públicos, eles são, né, incabível ao uso campeão, são empenhoráveis e tal, inalienáveis e assim por diante, e não teria como, né? Não tem como alguém ter a posse de um bem público, um particular ter a posse de um bem público, ele tem a mera detenção. Mas tudo bem, Rafael. Estou ali, invadir realmente o bem público, né? Realmente invadir esse bem público. Posso. Mas aí vem um outro particular e, não, vem e quer me tirar dali. Contra esse outro particular, eu posso possessória? Aí eu posso. E aí, como vocês lembram, como eu falei para vocês, pode vir a União ou o bem público e oferecer oposição, né? Dizer, não é de nenhum de vocês dois. Então, particular invade imóvel público e deseja proteção possessória em face de outro particular, aí ele terá direito, em tese, à proteção possessória. É possível, né? O manejo dos interditos possessórios é possível sim, mas pode vir esse ente público e dizer, não é de nenhum de vocês dois são meros detentores, tá? Esse é um bem público e oferecer oposição. Que os meios adequados de solução de conflitos, né, agora não se usa nem mais o termo alternativos, e sim adequados, porque é aquele negócio de justiça multiportas e tudo mais, né, a questão toda de que existem certos meios que são mais adequados, mais eficazes do que a solução de conflitos por meio judicial, né? Então, o novo CPC trouxe expressamente ali no artigo 174 e 175, as fazendas públicas, né, elas podem sim utilizar-se desses meios adequados de solução de conflitos, também, como arbitragem, lá na lei de arbitragem tem alguns requisitos, né? Precisa ser arbitragem de direito, enfim, direitos disponíveis, tudo mais, mediação e conciliação também, fazenda pública também pode participar, e pode até a fazenda pública fazer negócios jurídicos processuais, né? Então, vocês, como procuradores federais, advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, poderão tranquilamente utilizar-se desses meios adequados de solução de conflitos, né? É possível que a Fazenda Pública utilize, desde que se trate de direitos patrimoniais disponíveis. Aqui o artigo 174 trouxe expressamente, né? União, Estados, DF, municípios, criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuição relacionada à solução consensual de conflitos, então tranquilo, né? E aí vem os objetivos de dirimir conflitos envolvendo órgãos, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta, tá? Então, de TAC é possível. Artigo 175, não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais, vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes. Enfim, cada vez mais estamos utilizando-se, né, desses meios adequados e mais eficazes até na solução dos conflitos, e aí também uma inovação legislativa agora da nova lei de licitações, né, lá no artigo 151 a 154, né, a disposição e do dispute board, né, que eles chamam, né, porque, né, esses casos, principalmente quando envolvem contratos muito específicos, assim, envolvem direito marítimo, coisa assim, às vezes os próprios contratantes têm as pessoas mais
capazes, né, e mais que conhecem mais aquele assunto técnico para resolver aquele conflito, né, que contém a expertise que muitas vezes não, que o magistrado ele não tem, né, não tem. Então, o procedimento de prevenção e de solução de conflitos, traz-se lá, artigo 151 e 154 da nova lei de licitações, talvez o professor Leonardo já tenha tratado com vocês no direito administrativo, ou o professor Matheus Carvalho, esse é um ponto muito importante, tá, aqui, uma disposição da nova lei de licitações que traz, né, nas contratações regidas por esta lei poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, mediação, o comitê de resolução de conflitos e arbitragem será aplicado no disposto desse artigo as controvérsias relacionadas aos direitos patrimoniais disponíveis, mais uma vez, enfim, a arbitragem também, enfim, é possível, tudo isso está lá na nova lei de licitação e essa questão do dispute board é exatamente isso, né, que é um método de resolução de conflitos. Bom, agora, indo para os últimos dois temas, né, que eu trouxe aqui, são dois julgados que são bastante importantes, o primeiro dele principalmente para procurador da Fazenda Nacional, né, a última prova, mas é possível que caia em todos os outros, né, a questão da execução fiscal, artigo 40, né, tá lá a execução fiscal, beleza, tá procurando os bens do devedor, procurando, não acha, aí vem artigo 40, eu faço isso todo dia, todo santo dia eu faço isso, né, o juiz suspenderá o curso da execução, é claro, no âmbito municipal e estadual, né, que é a minha competência, né, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora. Então, não encontrei nada daquele cara. Tá lá, tentei se esbajute, tentei bloquear valores, não tinha, tentei achar uma casa, algum imóvel, não tem, algum carro, nada tem. Então, bom, o juiz, então eu suspendo, tá bem? Enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora. E nesses casos, não corre prescrição, né? Eu suspendo. Tudo bem, eu suspendo a de eterna? Não, né, pessoal? Tem um prazo ali, 1 ano. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública, até para ele se manifestar. Para ele, ó, tô procurando bem, tô procurando bem. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado, passou 1 ano, não localizei nada do cara, volta a correr, tá? O juiz ordenará o arquivamento dos autos e volta a correr a prescrição. Encontrados que sejam a qualquer tempo devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para o prosseguimento da execução. Se a decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente, tá? E decretar de imediato. Também é possível, então, a decretação da prescrição intercorrente. A manifestação prévia da defesa da Fazenda Pública, prevista no parágrafo 4º desse artigo, será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro da Fazenda Pública. Vocês vão ver como sendo procuradores federais, principalmente, vão se manifestar direto contra a prescrição intercorrente e mandar, assim, extinguir, né, a pretensão pela prescrição em muitos processos de execução, né? E aí vem o tema 390 do STF, de 17 de fevereiro, que traz, né, é constitucional, o artigo 40, ele tendo natureza processual, né, o prazo de 1 ano de suspensão ali da execução, tá bem, fica prazo por 1 ano. Mas quando acabou esse prazo, é necessário algum despacho, alguma coisa para iniciar a contagem do prazo prescricional? Não. Após o decurso desse prazo, passou ali exatamente, foi lá, o juiz, suspendeu, tá? Suspendeu, fica lá arquivado durante 1 ano. Passou esse 1 ano, o juiz precisa fazer algo? Até pode ser que ele faça, tá? Até pode ser que a Fazenda Pública também faça. Mas após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 anos. Então, automaticamente, começa a contar aqueles 5 anos, e aí passou aqueles 5 anos, é que daí depois poderia vir Fazenda Pública, dizer assim, não, ainda não está prescrito porque não teve nada, não teve nenhum despacho mandando voltar a contar, prescrição, assim, não é assim, tá? Começa a contar automaticamente, tema 390 do STF, e aqui eu trago para vocês, então, o último ponto, que até foi uma sugestão do professor Leonardo, que me mandou por WhatsApp, ó, esse aqui seria um julgado que seria interessante falares na aula de processo civil, de dicas, né? Então, se cair algo nesse sentido, vocês até agradeçam a ele, né, que é acerca da requisição de pequeno valor, fui ali no buscador do Dizer o Direito, que eu assino até hoje, né, e peguei lá, agora o Decorando a Lei Seca também está com uma plataforma bem legal de jurisprudência, que vai indo com, que caiu na prova, e a jurisprudência, qual julgado, onde caiu, é bem interessante ali também, entrei, né, então,
Vamos lá, requisição de pequeno valor. Ao editar norma própria, o ente federado, desde que em consonância com a sua capacidade econômica e com o princípio da proporcionalidade, ele pode estabelecer quantia inferior à prevista no artigo 87, aquele do ATCT, que leva como teto, né, para o pagamento do RPV. A gente sabe que tem lá o teto estadual, municipal e federal, né? Se poderia os entes federados botar um valor menor, né? Poderia colocar o máximo, teto da Previdência, algo assim. É possível, tá bem? Desde que em consonância com a sua capacidade econômica. Tá? Então, o nosso Estado está passando por dificuldades, etc. Então, requisições de pequeno valor, para nós tem que ser um pouco mais baixo, é possível, traz aqui, tranquilamente. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor, patamares inferiores ao previsto lá no 87 do ADCT, desde que em consonância com a sua capacidade econômica. A aferição da capacidade econômica para este fim deve refletir não somente a receita, mas também o grau de endividamento, como eu falei para vocês, e de litigiosidade do ente federado, né? Estamos passando por um momento difícil. A ausência de demonstração concreta de desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação local, e está aqui o último julgado. E agora também, só pensando, eu lembrei da questão do superendividamento, né, que ficou agora sedimentado, que mesmo que envolva algumas dívidas, superendividamento é aquela pessoa, tá, não tem nada a ver com isso daqui, é só que passou pela minha cabeça, o superendividamento é aquela pessoa ali, aquele consumidor que acabou, né, entrando e acabou ficando muito endividado e que não tem como suprir as suas dívidas, né, não tem como. Então, bem, e existe esse instituto, hoje em dia, até expressamente no Código do Consumidor, né, desde que seja um superendividamento inconsciente, né, ou que não tenha dolo, né, que esteja de boa fé ao consumidor, é possível fazer uma reanálise, uma readequação, tudo, judicialmente, tá? Até judicialmente ou extrajudicialmente, trazendo todos os credores, enfim, botando na mesa e sentando para tentar reajustar. Ficou decidido que mesmo que um dos credores seja a Caixa Econômica Federal, aí poderia transferir a competência para a Justiça Federal, que mesmo nesse caso que o superendividamento é matéria estadual, tá? Então, superendividamento é competência da Justiça Estadual e não da Justiça Federal, um julgado aí, acho que da semana passada, algo nesse sentido, ali, algo nesse sentido. Então, ficou decidido isso. Tá bem, mesmo que um dos credores seja a Caixa Econômica Federal, a questão do superendividamento será tratada pela Justiça Federal e não pela Justiça Estadual, desculpa, pela Justiça Estadual e não pela Justiça Federal. E assim, pessoal, me despeço, desejando uma boa sorte, tá bem? Tenham calma, vai dar tudo certo, confiem nos estudos de vocês, estamos aí, qualquer coisa à disposição, segunda fase, agora vamos com tudo, tá? Uma boa sorte e me despeço. Um prazer falar com vocês.